Nesse módulo vamos tratar camada de rede ou também camada de interconexão. É a camada que vai estar presente em toda a rede e nessa camada que vai determinar a comunicação entre o hospedeiro ou nó. O objetivo desse capítulo é entender os princípios por trás dos serviços da camada de rede, modelo de serviço da camada de rede, repasse vezes roteamento, como funciona o roteador, roteamento, seleção de caminhos, lidando com a escalabilidade, tópicos avançados de de PV6 e mobilidade, instanciação e implementação na internet. Camada de rede, segmento da camada de transporte do hospedeiro emissor ao receptor. Então, a camada de transporte e a camada de aplicação estão na borda da rede e a camada de rede vai oferecer o suporte para o envio do emissor até o receptor, onde tanto hospedeiros como os nós internos da rede, ou roteadores internos na rede, vão receber o nome de nó. Do lado emissor encapsula o segmento em datagrama, o lado receptor entre o segmento a camada de transporte, protocolo da camada de rede em cada hospedeiro ou roteador. Roteadores examinam o campus do cabeçalho em todos os datagramas em P e que passam por ele. Então é o seguinte, camada de rede nas extremidades, onde cada sistema final vai chamar de rede, vai ser chamado de nó, e pode observar na figura que em toda a rede vai até a camada de rede. Então é o seguinte, é por isso que ela é chamada de camada de interconexão. Tanto o núcleo como a borda, todos eles vão estar no mesmo nível. Então a informação vai encaminhar, vai chegar até na camada de rede e vai propagar até a aplicação, ou seja, o processo cliente e o processo servidor vão comunicar e a sua mensagem vai ser encaminhada através da camada de rede até o destino. Ou seja, o caminho por onde que esse pacote vai passar vai ser roteado pelos roteadores e os roteadores que vão ter a camada de rede até o destino. Há duas funções da camada de rede. Uma delas é o repasse, move o pacote da entrada do roteador para a saída apropriada do roteador. E o roteamento determina a rota pelos pacotes da origem ao destino. Analogia: roteamento, processo de planejamento da viagem da origem ao destino, repasse, processo de passar por um único cruzamento. Serviços de conexão da camada de rede versus da camada de transporte. A camada de rede é entre dois hospedeiros, também podem envolver roteadores entre eles, no caso dos circuitos virtuais. Camada de transporte entre dois processos. Então, como eu falei para vocês, camada de transporte no capítulo anterior, que era uma comunicação lógica entre o hospedeiro, ou entre o emissor e o receptor, ou entre o processo cliente e o processo servidor. Que modelo de serviço é o melhor para o canal que transporta datagramas do remetente ao destinatário? Exemplo de serviços para datagramas individuais. Entrega garantida com atraso limitado. Exemplo de serviço de fluxo de datagrama. Entrega de datagrama na ordem, largura de banda mínima garantida, restrições sobre mudança de espaçamento entre os pacotes. E esse espaçamento entre os pacotes de chegada dele a gente define como dinter. Circuitos virtuais, redes de circuitos virtuais e datagramas, será o próximo tema que a gente vai falar. Serviços com e sem conexão da camada de rede. Rede de datagrama fornece serviços sem conexão na camada de rede. Já o redes de circuitos virtuais, ou VCI, fornece serviços com conexão da camada de rede. Então, um é sem conexão e o outro é com conexão. Análogo aos serviços da camada de transporte, mas serviço hospedeiro-hospedeiro, sem escolha, a rede oferece um ou outro. Implementação, e diferentemente da camada de transporte que era implementado nas bordas da rede, ou a implementação acontece no núcleo da rede. Circuitos virtuais, caminho da origem ao destino comporta-se como um circuito telefônico, com respeito ao desempenho, ações da rede ao longo do caminho da origem ao destino.
Estabelecimento e término para cada chamada antes que os dados possam fluir. Cada pacote carrega um identificador de circuito virtual, não o endereço do hospedeiro de destino. Cada roteador no caminho de origem e destino mantém estado para cada conexão que estiver passando. Recursos de enlace e roteador, largura de banda e buffer, pode ser alocado ao circuito virtual. Recursos dedicados igual serviços previsíveis. Então ele comporta como um circuito telefônico garantido, como se fosse uma computação de circuito. Um circuito virtual consiste em um caminho de origem a destino, número de VCs, ou um número que identifica o circuito virtual, ou um número para cada enlace ao longo do caminho, entradas de tabela de repasse nos roteadores ao longo do caminho. Pacotes pertence ao circuito virtual, carrega o número do circuito virtual, em vez do endereço de destino. O número do circuito virtual pode ser alterado em cada enlace. O novo número de circuito virtual vem na tabela de repasse. Redes de datagrama, sem estabelecimento de chamadas na camada de rede, roteadores sem estado sobre conexão fim a fim, sem conceito em nível de rede da conexão, pacotes repassados usando o endereço do hospedeiro de destino, ou seja, os pacotes são repassados baseados no IP do endereço de destino. Então, o caminho é determinado pelo endereço de destino. E pacotes podem percorrer, pacotes de uma mesma mensagem podem percorrer caminhos diferentes no longo da transmissão da mensagem. A tabela de repasse dentro do roteador, ela é baseada por faixa, então vamos considerar o seguinte: esse endereço, o endereço 1 da interface 1, ele vai desse endereço IP até esse outro endereço IP, aqui está representado em binário, porque no roteador todos esses endereços que é composto do endereço IP é representado por código binário. Então, cada uma das interfaces define um enlace, então, das entradas. Então, de tal endereço até endereço vai até qual interface. Então, rede de datagrama ou circuito virtual. Isso é internet, é datagrama. Troca de dados entre computadores, serviços elásticos sem requisitos de temporização restritos, sistemas finais inteligentes, computadores, pode adaptar, realizar controles, recuperação de erros, simples dentro da rede, complexidade na borda, muitos tipos de enlaces, diferentes características, muitos tipos de enlaces, podendo ser enlace sem fio, fibra ótica, par trançado, coaxial, serviço uniformemente difícil, ATM já é uma telefonia evoluída, conversação humana, requisitos de temporização restritos, confiabilidade, necessário para serviços garantidos, sistema finais burros, telefones, complexidade dentro da rede. Então, o que há dentro duas funções principais do roteador? Executar alguns protocolos de roteamento, como o RIP, o SPF, o BGP, repassar datagramas do enlace de entrada para o enlace de saída. As portas, então, função da porta de entrada, então toda a computação é descentralizada. Dado destinatário, dado destino do datagrama, porta de saída de pesquisa usando tabela de repasse na memória, na porta de entrada. Objetivo: processamento completo da porta de entrada na velocidade de linha. Fila: se datagramas chegarem mais rápidos que a taxa de repasse no elemento de computação, então os pacotes vão ficar em uma fila, certo? Chegando mais rápido do que o elemento de computação ou de repasse aqui. Roteadores de primeira geração eram computadores tradicionais com computação via controle direto da CPU, pacote copiado para a memória do sistema, velocidade limitada pela largura de banda da memória, duas travessias de barramento por mensagem, então computação por barramento, datagrama da memória da porta de entrada à memória da porta de saída por um barramento compartilhado, disputa pelo barramento, velocidade de computação limitada pela largura de banda do barramento, alguns barramentos da Cisco 5.600 de 32 gigabits, velocidade suficiente para roteadores de acesso e cooperativo. Porta de saída, tem buff exigido quando os datagramas chegam
chegam do elemento de computação mais rápido do que a taxa de transmissão, disciplina de escolamento, escolhe entre os datagramas enfileirados para transmissão. O buffer seria a memória, né? Quando a taxa de chegada via computador excede a velocidade da linha de saída, então eles são armazenados, e esse enfileiramento provoca um atraso e perda se o buffer, a capacidade de armazenamento, chegar ao limite na porta de saída. Elementos de computação mais lentos que a porta de entrada combinados, enfileiramento possível nas filas de entrada, bloqueio da cabeça da fila, datagrama enfileirado na frente da fila impede que outros na fila sigam adiante. Então, se esse datagrama está aqui, então o outro datagrama não pode ser enviado para essa fila, para esse destino, porque tem que esperar esse aqui ser transmitido para enviar outro datagrama. Atraso de enfileiramento e perda devido ao estouro do buffer da entrada. Então, funções da camada de rede no hospedeiro roteador. A gente tem a camada de aplicação, depois vem a camada de transporte, que tem o TCP e o UDP, e a função da camada de rede, é protocolo de roteamento, seleção de caminhos, né, que é o RIP, o SPF e o BGP, tem a tabela de respasse, a gente tem o protocolo IP, que é a convenção de endereços, formato de datagrama, né, que ele tem fim no formato de datagrama, e convenção de manuseio de pacote, tem o protocolo ICMP, que é informação de erro, sinalização de roteador, vamos falar mais adiante. O datagrama é composto por 32 bits e 4 octetos, ou seja, ele é composto por 4 octetos e esse... Então 32 bits, então 4 octetos, vou botar mais adiante. Então aqui... Vamos falar um pouquinho aqui sobre fragmentação, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o IP. Remontagem, enlaces de rede tem um MTU, que é o tamanho máximo da transferência, maior quadro em nível de enlace possível, diferentes tipos de enlace, diferentes tipos de MTU. Grandes datagramas, umas IPs divididos em fragmentados dentro da rede, então o datagrama pode tornar-se vários datagramas, ser construído somente no destino final. Bits de cabeçalho IP usados para identificar, ordenar e fragmentar fragmentos relacionados. Isso por quê? Porque a rede tem diferentes enlaces e cada enlace tem um tamanho máximo da MTU, da camada de enlace. Então, voltando ao assunto do IP, o IP é composto por 4 octetos. Então, 4 octetos somando 32 bits. Então, se 2 elevado a 8 é 256, então cada octeto vai de 0 até 255. Então, cada campo do endereço IP, ele vai de 0 até 255. Então, aqui, o primeiro campo do endereço IP vai de 0 até 255. Nesse caso, desse primeiro exemplo, ele vai 223. O outro campo, o segundo campo, 1, seria o segundo octeto, poderia receber o valor de 0 até 255. O terceiro campo, 1, aí também o mesmo caso, de 0 até 255. E o terceiro campo, também de 0 até 255. Se um dos campos fosse o endereço 300, com o número 300, não seria o endereço IP, porque não poderia ser representado em cada octeto. Interface ou conexão de rede, conexão entre hospedeiro, roteador e enlace físico. Roteadores normalmente têm várias interfaces. Hospedeiro geralmente tem uma interface, mas não quer dizer que é regra. Por exemplo, se for um hospedeiro ter duas placas de rede, tem duas interfaces. Endereços IPs associados a cada interface. O endereço IP tem parte dele que é para identificar o endereço da rede, da subrede, e outro endereço para identificar a rede. Aqui a rede consiste em 3 subredes. Então nós temos a rede de 223.1.1, que é um tipo de rede, que compõe os computadores. A gente já tem a rede 253.1.2, que é outro tipo de rede, e tem a 223.1.3, que já é outra subrede. Dispositivo se conecta à mesma parte da subrede, então eles têm que ter o mesmo endereço de subrede, apenas endereço de host diferente. Então o endereço IP ele é composto por duas partes. Uma que é o endereço da subrede e outra é o endereço
do host. Então, para determinar as subredes, destaca-se cada interface do seu hospedeiro, o roteador, criando ilhas de redes isoladas. Cada rede isolada é denominada uma subrede. Então, no caso, nós temos o que? A primeira subrede, 223.1.1.0, é uma subrede /24, porque eu estou dizendo o seguinte, que a máscara é 255.255.255, ou seja, 24, o endereço IP é composto por 32 bits. Então, os primeiros 24 bits determinam o endereço da subrede, e os outros 8 bits restantes formam o endereço do host. No caso aqui, a gente tem as três subredes. A 223.1.1.0 é uma subrede, 223.1.2.0 outra subrede, 223.1.3 outra subrede. Definiu também o endereço IP, o CDIR. CDIR que é um roteamento interdomínio sem classes, que é determinado pelo /x. Então você pode definir a máscara de subrede, que a máscara de subrede serve apenas para filtrar qual que é o seu endereço de rede e o endereço de host de cada endereço IP. Então tem uma parte do endereço IP, que é endereço de rede, e outra subrede. Então o endereço, isso realiza uma operação AND, com os 23 primeiros 1. Então, são uma operação AND com 1. Então, 1 AND 1, 1 AND 1, 1 AND 0, 0. Então, dá o mesmo valor. Como o hospedeiro obtém o endereço IP? Ele é fornecido pelo administrador de rede em um arquivo. No Windows, você vai em painel de controle, rede, configuração, IP, PV4, propriedades. No Unix, você pode rc.rconfig, ou através de você conectar o computador na rede, você tem um servidor DHCP que fornece o endereço IP dinamicamente, e com isso você vai receber as informações para você conectar na rede. Para você conectar na rede, você tem que ter, nesse caso aqui eu estou fazendo a configuração automática, uma configuração utilizando o DHCP. Eu poderei, venho em endereço de abrir conexão de rede, venho em adaptador, rede sem fio, no meu caso aqui eu estou utilizando uma rede sem fio, venho aqui, propriedades, diz IPv4, e aqui eu poderia atribuir, se eu colocar obter endereço IP automaticamente, eu vou receber um endereço IP através do DHCP. Se eu colocar manual, eu vou ter que fornecer as informações, meu endereço IP, meu endereço de máscara, meu gate seria meu roteadorzinho sem fio, ou próximo salto que eu vou dar, o DNS primário, ou DNS preferencial alternativo, que vai ser para fazer a conversão do nome endereço IP. Então, para fazer isso, por exemplo, poderia colocar 192, vamos pensar que o endereço fosse esse, 168.0.3, minha máscara 255, 192, vamos falar com o meu gate 680.254. Vamos falar que o meu gate seria esse, então 255. Opa. O meu DNS, vamos falar que é do Google 8.8 ou 8.8.4.4. Vou clicar em OK. Nesse caso aqui não vou fazer essa configuração porque eu estou recebendo automaticamente. Então não vou mudar minha configuração aqui. Mas se vocês tivessem o endereço IP, já era somente fazer essa operação que você configurava a sua máquina. O DHCP, então, ele permite que o hospedeiro obtenha dinamicamente seu endereço IP ou sua configuração de rede, que pode renovar seu prazo no endereço utilizado, permite reutilização de endereços, só mantém endereços enquanto estiver ligado, aceita usuários móveis que queiram se juntar à rede. Visão geral do DHCP, você tem uma mensagem
broadcast, que é o DHCP Discover, DHCP responde com a mensagem DHCP Over, depois o hospedeiro DHCP responde com a mensagem DHCP Request. DHCP envia uma mensagem, que é o DHCP ACK. Você tem um servidor DHCP que vai fornecer um endereço IP na rede. Então todos os computadores conectados vão receber o seu IP através desse servidor DHCP. Chega um cliente na rede, ao plugar, entrar na área da rede, ele envia uma mensagem broadcast, o servidor DHCP responde, verifica a tabela com os primeiro o servidor DHCP verifica a tabela com os endereços IP disponíveis, escolhe um e envia para o cliente que estava solicitando. O DHCP pode retornar mais do que apenas o endereço IP alocado à rede, sim, porque ele fornece o endereço IP, a máscara, o gateway, certo? Então ele fornece toda a configuração de rede, DNS, se primário, DNS secundário, preferencial. E em uma rede, o número IPv4 ele ficou insuficiente. Uma das alternativas foi porque o IP reservou algumas classes desses endereços que poderiam ser utilizados no vale da internet, que eram os IPs privados. Recomendo que vocês façam uma pesquisa sobre endereço IP privado e interesse público, porque o que o NAT faz? Ele faz a tradução dos endereços privados que não são válidos na internet para endereços IP público fazendo. Então várias máquinas no mundo estão conectadas com os mesmos endereços privados, mas endereços IP públicos a rede pode receber apenas um. A motivação é que a rede local usa apenas o endereço IP válido, um endereço IP público, no que se refere ao mundo exterior. O intervalo de endereço não necessário pelo ISP, apenas o endereço IP para todos os dispositivos. Pode mudar os endereços dos dispositivos na rede local sem modificar no mundo exterior. Pode mudar o endereço de ISP sem alterar os endereços positivos na rede local. Dispositivos dentro da rede local não precisam ser explicitamente endereçados ou visíveis pelo mundo exterior, uma questão de segurança. O protocolo de mensagem de controle da internet, que é o ISMP, que é utilizado para controle. Então cada mensagem tem cada código e tipo de mensagem tem uma função. Então, por exemplo, a mensagem 000 é o que é a resposta do eco do ping. Então, por exemplo, se eu vim cá executar o protocolo ping, por exemplo, cmp.ping, vamos fazer www.iftm, vou fazer um site da globo.com, eu vou ter uma resposta, manda 3 pacotes ou 4 pacotes e eu vou ter um tempo. Quanto isso aqui é o esgotado tempo perdido, aqui eu perdi o pacote na minha rede sem fio. Então aqui tive a perda de 2 pacotes na minha rede. Então eu tive o tempo de resposta. Então, usado por hospedeiros e roteadores para comunicar informações em nível de rede. Ele, por exemplo, relato de erro, hospedeiro, rede, porta, protocolo, inalcançáveis, eco de solicitações, que é a resposta do ping, traceroute, camada de rede acima do IP, mensagens IP transportadas em datagrama IP, mensagem CP. Que tipo de informações que ela tem? Tipo, código, mais primeiros 8 bytes do datagrama casado, causando erro. Então, o traceroute é ele utiliza o ICMP, onde que ele coloca o campo TDL, que é o time to live, tempo de vida do pacote, como 1, 2, 3, ok, ele vai ter o quê? O salto de toda a rede. Por exemplo, se eu executar aqui cmd, é um trace rt www.aftm.edu.br, eu vou ver todo o caminho da minha rede, do endereço da origem até o destino. O primeiro salto que vai ser dado vai ser no gateway, o gateway da minha rede, que é o 92.168.0.1. Depois o próximo salto vai ser do meu ISP, o IP do meu ISP, que ó, no meu caso aqui é Paracatu Master Cabo do meu ISP.
Aí eu já entro no grupo Algar Telecom, tem o nome da máquina da Algar Telecom novamente. Aí eu volto no Algar Telecom, estou só na rede da 10 gigabits da Algar, que tem gigabits que provavelmente a internet deve ser uma rede deles. Enquanto aparece a asterística que o servidor não está respondendo, CTBC, Telecom, e provavelmente aqui eu vou gastar, vamos aguardar, mas eu acredito que vai ser no 15º salto, a gente vai estar no servidor já aqui já está sem resposta, porque o servidor não responde a solicitação da ICMP. Muitos servidores bloqueiam o ICMP porque muita gente existe alguns ataques que utilizam o protocolo ICMP, que é o ataque de negação de serviço. Aqui ó, chegou. Desculpa, no 10º salto, desculpa, passou aqui. No 10º salto alcançamos o IP do servidor do IFTM. Por exemplo, o IP é 192, 187, 187, 0.07272, vamos lá, esse 72 255 255.172 225 18. Acessamos a página do Instituto, em vez de colocar www.iftm.edu.br, 187.72.225.18. Minha conexão está um pouco lenta, mas aqui já pode observar, Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Devido ao IPv4 ser insuficiente, tem endereço suficiente, até mesmo o NAT foi uma estratégia para tornar viável, devido ao número de computadores, ao aumento do número de computadores na rede, criou-se o IPv6 e a rede está sendo migrada aos poucos para o IPv6. Então o espaço endereço IPv4 estará completamente alocado em pouco tempo. Motivação adicional. O formato do cabeçalho ajuda a agilizar o processamento e repasse, mudanças no qualidade de serviço, o formato do datagrama IPv6, então cabeçalho de 40 bytes de tamanho fixo, fragmentação não permitida, periodicidade, identificar prioritariamente entre datagramas no fluxo, rótulo do fluxo, identificar datagramas no mesmo fluxo, conceito de fluxo ainda não foi muito bem definido. Os próximos cabeçalhos, identificar protocolos da camada superior para dados, que também contém outras mudanças do IPv4, foi soma de verificação, removida inteiramente para reduzir tempo de processamento em cada salto, isso era feito pelas outras camadas. Opções permitidas, mas fora do cabeçalho. Tem o protocolo ICMP lançado na versão do IPv6, então tipos de mensagens adicionais, pacotes muito grandes, funções de gerenciamento para multicast. Então, o que acontece? O IPv4 saiu de 32 bits para 128 bits, então o endereçamento tornou-se maior. Nem todos os roteadores podem ser atualizados ao mesmo tempo, então seria difícil essa implantação do IPv6. Uma das estratégias que eles utilizam para implantação é o túnel, que é o IPv6 transportando como carga útil
datagrama IPv4 entre roteadores IPv4 e a mesma coisa acontece entre IPv6. Então você tem aqui IPv6, tem uma rede IPv4, você cria um túnel aí, lógico, no roteador. Então os roteadores IPv4 vão transportar pacotes IPv6. A mesma coisa acontece se tem uma rede IPv4 e vai transportar IPv6. E chegamos ao final desse capítulo, onde falamos sobre a camada de interconexão, camada de rede, onde nós temos os principais protocolos IPv4, que é composto por 32 bits, e o IPv6 por 128, que é composto por endereço hexadecimal. Então, chegamos ao final desse capítulo. Então, bons estudos para vocês.